Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, 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 glórias ao Senhor. Nosso Deus, o eterno Criador. Nosso Deus, o eterno Criador. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, o eterno Criador. Nosso Deus é o Deus de todo poder. Nosso Deus é o Deus de todo poder. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é o Deus de todo poder. Nosso Deus onipresente é. Nosso Deus onipresente é. Aleluia, aleluia. Nosso Deus onipresente é. Que bom iniciarmos esta escola dominical ouvindo esta canção gravada pelo nosso irmão Cláudio Martinovski. Aleluia, nosso Deus é grande, é poderoso. E é isso que nos faz nos reunir domingo após domingo para estudarmos a sua palavra. Esse é um grande privilégio que nós ali da Casa de Oração, a Rua Piraquê, 220, em Madureira, temos nesses tempos de pandemia, ainda fazendo as nossas reuniões online, na escola dominical em especial. É sempre bom podermos estar juntos, meus queridos irmãos, para estudarmos estas lições tão preciosas que o Senhor tem para nós. Nós vamos dar continuidade aos textos de João. Essa semana nós estudamos do capítulo 19, do versículo 28 até capítulo 20, versículo 23. Foram diversos os assuntos e eu separei algum desses assuntos para deixar com os irmãos. Eu sei que cada um de vocês deve já ter lido e também tirado bom proveito. Mas vamos lá nos textos que eu separei. Na segunda-feira eu separei capítulo 19, versículo 30, e aqui o nosso Senhor Jesus, ali na cruz, depois de tomar um vinagre, que talvez não seja o vinagre que nós conhecemos, mas seja um vinho talvez de uma qualidade inferior, que os soldados também se valia para enfrentar as intempéries ali do tempo, ele tomando daquele vinagre que foi embebecido numa esponja, ele disse, e eu imagino assim em alta voz, está consumado, está consumado. Este foi o suspiro do nosso Senhor, quando ele inclinou a cabeça, rendeu o espírito. Terminou ali a sua missão. Esta palavra está consumado, em grego, ela pode ser entendida por totalmente pago, está totalmente quitado. A obra do Senhor foi completada naquele momento. Por isso que ouvimos esse hino, aleluias, aleluias ao nosso Deus, porque Ele enviou seu Filho para que pudesse totalmente pagar o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Então esta foi a lição de terça-feira, aliás, de segunda-feira. Na terça-feira eu separei esses dois versículos, 19, 33 e 34, onde nós lemos: chegando-se, porém, a Jesus,
Os soldados, como vissem que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O nosso Senhor, como nós vimos no versículo anterior, ele expirou, ele morreu. E era costume ali daqueles soldados para que o corpo não ficasse de um dia para o outro ali na sepultura aguardando a morte, eles quebrarem os ossos das pernas dos condenados para que eles morressem mais rápido. Mas quando chegaram diante do nosso Senhor, não foi preciso, ele já estava morto. Esse texto, não quebraram as suas pernas, faz-nos pensar nas profecias, porque no versículo 36 e 37 está descrito que isto aconteceu para se cumprir a Escritura. A Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E uma outra Escritura que diz: eles verão a quem traspassaram. É muito importante, meus queridos irmãos, observarmos que tudo que aconteceu no Calvário estava anunciado profeticamente. E essa dos soldados não lhe quebrarem os ossos, quebraram dos demais, mas os ossos do Senhor não foram quebrados, está de acordo com o que o salmista escreveu há muitos anos antes, alguns séculos antes, Salmo 34, versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso é maravilhoso, irmãos. Podermos ler as Escrituras e observar o quanto elas se cumprem fielmente. Isso nos anima cada vez mais a confiar, a seguir os ensinos da palavra do Senhor. E esse outro texto que diz que eles verão a quem traspassaram. Os soldados viram aquele a quem eles lançaram aquela lança. Diz o texto de Zacarias capítulo 2, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem prateia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Esses prantos, esses choros, vieram daquelas mulheres que estavam ali ao pé da cruz do Senhor. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o último livro da Bíblia, escrita pelo evangelista João, está assim relatado, palavras do Senhor Jesus: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que venho com as nuvens, podemos assim entender, e todo olho me verá, até quantos me traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. É uma bênção poder observarmos como que as Escrituras, elas se complementam uma à outra. Textos do Antigo Testamento são complementados com os acontecimentos do Novo Testamento. Na quarta-feira, José de Arimateia providenciou o sepultamento de Jesus. E eu separei os versículos 40 e 42, porque aqui nós temos, além de José de Arimateia, nós temos também a interferência de Nicodemos, que muitos entendem que é aquele que for ter com Jesus, que está descrito lá no capítulo 2, aquele homem que buscou o Senhor, e o Senhor disse para ele que era importante nascer novamente. Tal. Vocês conhecem essa passagem, né? Eles foram
até Pilato e pediram para que ele liberasse o corpo do Senhor Jesus. E assim conseguiram o corpo do Senhor e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. O Senhor foi tido o mesmo tratamento dos outros falecidos. Fizeram essa preparação para colocá-lo no sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste jardim um sepulcro novo. Por que eu sublinho isto aqui? Para mostrar mais uma vez as profecias se cumprindo. Um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 9, nós temos esta profecia que diz-nos assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. A sepultura providenciada por José de Arimateia, ele era um homem rico, um sepulcro novo, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Foi um momento, digamos assim, diferente nesses acontecimentos, quando José de Arimateia e Nicodemos presta esta justa homenagem de reconhecimento ao nosso amado Senhor Jesus. Na quinta-feira, o grande dia. Nós estudamos isso no capítulo 20, dos versículos 6, do versículo 1 a 10, capítulo 20, de 1 a 10, e eu separei os versículos 6 e 7, onde nós lemos que Simão Pedro, discípulo do Senhor, foi até o túmulo, chegou e entrou no sepulcro. E ele viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Quer dizer, o lenço estava num lugar à parte. Os comentaristas estudiosos desse assunto lembram que o fato dos lençóis e o lenço estarem ali no sepulcro, sem o corpo do Senhor, significa uma prova cabal de que o corpo não fora roubado, como foi anunciado pelos líderes religiosos daquela época, tentando desfazer da ressurreição. Até mesmo subornaram os guardas para que eles espalhassem essa notícia de que o corpo havia sido roubado. Mas não é possível que isso tenha acontecido. Uma das provas é essa aqui: os lençóis estavam ali e o lenço também estivera sobre a cabeça, estava num lugar à parte. Isso, meus queridos irmãos, é para não deixar nenhuma dúvida de que o Senhor ressuscitou. Na sexta-feira, do texto de João 20, 11 a 18, eu separei os versículos 13 e 14, porque aqui o nosso Senhor, ele aparece a esta irmã Maria Madalena. Ela foi ao sepulcro, como diz o texto, bem já de manhã, e ali ela estava apreensiva, chorando, e ela ouve uma voz que lhe pergunta, uma voz dos dois anjos que estavam ali: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Elas pensaram que eles tivessem levado o Senhor. Talvez ela não tivesse observado ali os lençóis e o lenço. Tendo dito isto,
ela volta-se para trás e quem ela vê? Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Talvez pela emoção, seus olhos ficaram embaçados. Mas Jesus apareceu e ela pôde ver, e depois ela confirmou que era o Senhor Jesus. E no sábado, nós lemos capítulo 20, eu separei o versículo 19, quando o Senhor aparece aos discípulos pela primeira vez. Diz aqui, ao cair da tarde daquele dia, versículo 19, o primeiro dia da semana para nós é o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Por isso que cantamos, aleluia, glória, glória a Deus, glória, nosso Senhor está vivo, nosso Senhor ressuscitou. Vale a pena, meus irmãos, nos dedicar ao estudo da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Ainda faltam 2 semanas para terminarmos as leituras nesses capítulos de João. Nós já estamos chegando ao final, mas ainda temos mais 2 semanas para bem calmamente refletirmos sobre esse final do capítulo 20 e o capítulo 21. Bem, agora nós vamos voltar aos estudos da lição da semana. Nós estamos acompanhando a nova revista que chegou para nós agora no início de outubro, e que o Senhor nos abençoe. Hoje nós temos essa lição, a lição número 3 da revista. Vocês devem estar com a revista aí à mão, de preferência, e com a Bíblia também aberta nesse capítulo 7 de Mateus 7 a 12. Hoje nós vamos estudar a terceira parte do Sermão do Monte. O título da lição é esse que está aqui. Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater. Vou repetir o título para que fique bem gravado na nossa memória. Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater. Se estivéssemos juntos aí na classe, na escola dominical, sempre lembro que o superintendente, o nosso irmão Délio, ele pede-nos que leiamos juntos o textuário. Mas nós podemos ler juntos, mesmo estando à distância. É só vocês olharem o texto aí na tela e acompanharem-me. Eu vou ler e vocês podem me acompanhar. O texto áureo da lição, que é Mateus capítulo 7, versículo 7. Então vamos lá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Que o Senhor nos abençoe, portanto, com a leitura deste texto áureo. Como diz o irmão Délio, vamos agora nos dividir em classe. Olha, o texto da nossa lição eu vou ler e depois nós vamos aqui esmiuçar um pouco esse texto. Começando no versículo 7, já lemos o textuário, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Uma pergunta que o Senhor deixa para todos nós. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Outra pergunta que o Senhor deixa para nós pensarmos. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Continua o nosso Senhor. Ora, se vós, que sois maus, a raça humana, no conceito do Senhor, não tem virtude, somos maus. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Há uma pergunta que ele faz aqui, né? Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Continua o versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nesse texto da lição que nós acabamos de ler, nós temos duas grandes divisões, no meu modo de entender. O comentarista ele tem uma outra forma de apresentar a lição. Não estou desfazendo da forma como está na lição, e aí todos podem ler o comentário da lição sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo. Mas nós vamos nos atentar para esses dois itens. Primeiro, Jesus ensina-nos como nos dirigir a Deus em oração. Vamos ver isto. E segundo, nós vamos ver o versículo 12, onde o Senhor nos ensina como nos relacionar com os outros. Como nos relacionar com os outros. Então, que o Senhor nos ajude. Primeiro, Jesus ensina-nos como nos dirigir a Deus em oração. Mateus 7 e 11, o Senhor nos ensina que nós devemos buscar o nosso Pai, o nosso Deus, para que Ele nos conceda tudo quanto nós precisamos, né? Como Ele diz lá, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Portanto, para obtermos do Pai as boas coisas que o pedirmos, nós temos que atentar para estas três condições que o Senhor nos ensina. Esses três verbos, pedir, o buscar e o bater. Nós precisamos estar atentos a estas três questões para alcançarmos do Pai aquilo que nós precisamos. Pedir. O Senhor nos ensina, pedi e dar-se-vos-á. Eu fiquei pensando esse assunto durante essa semana e muitos pensamentos me vieram à mente. Mas um dos que me chamou bem a atenção é esse de Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Aqui o apóstolo nos diz que nós cobiçamos e nada temos. Nós matamos. Ele fala assim de uma maneira genérica, né? O ser humano age dessa maneira. Invejamos e nada podemos obter. Vivemos a lutar e a fazer guerras. Nada temos. E tudo isso, cobiçar, matar, invejar, viver as batalhas, as guerras, tudo isso é porque nós não sabemos pedir, porque não pedimos. Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então nós temos que aprender a pedir com sabedoria ao nosso Deus. Pedir aquilo que nós necessitamos. Não devemos pedir o que nós não precisamos. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em pedir algo que já tem. Isso não faz sentido.
Ou então pedir algo que é natural receber. Eu estava refletindo. Todos vocês devem entender o que eu vou dizer. Alguém que está numa aula, num curso, melhor dizendo, fazendo ali o seu curso, talvez o primeiro grau, o fundamental, agora mudou o nome, é fundamental, e eu não sei, a gente já aprendeu de um jeito, agora acho que é fundamental e o outro é... Bem, não vem ao caso. Alguém que esteja estudando, quando termina o curso, é feito uma formatura e aqueles formandos recebem um diploma. Não há necessidade do estudante chegar para o diretor e lhe pedir o diploma, porque se ele estudou e alcançou as notas que faz jus a ele ser aprovado, é natural que o diploma vai lhe ser entregue. Não há necessidade de pedir. Agora, muitos de nós, os cristãos, muitas vezes ficamos pedindo bênçãos que nós já temos do Senhor. Então nós temos que buscar a direção do Senhor para pedir com sabedoria aquilo que nós realmente necessitamos. Buscai e achareis. É a instrução do Senhor. Buscai e achareis. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, nós lemos, o profeta escreveu: buscai o Senhor e o seu poder, buscai-o perpetuamente a sua presença. Essa deve ser a nossa busca constante, buscar o Senhor e o seu poder, buscá-lo perpetuamente, buscar a sua presença. Nós só buscamos o Senhor, muitas vezes, quando estamos em situações de aflição, mas isso não deveria ser o motivo. Nós deveríamos buscar o Senhor perpetuamente a sua presença. Quantas vezes nós observamos irmãos que às vezes ficam distantes da igreja, mas quando estão com dificuldades, aparecem. Ainda bem que aparecem, mas não devia ser bem assim. Nós devíamos buscar o Senhor continuamente, seja em épocas em que estamos bem, ou seja em épocas que estamos atravessando alguma dificuldade. Portanto, o Senhor Jesus nos orienta, nos ensina a buscar. E se buscarmos, nós acharemos. Então vamos aprender com o nosso Senhor a buscá-lo enquanto é tempo, enquanto estamos com oportunidade de buscá-lo. O terceiro verbo, a terceira palavra que o Senhor deixa para nós é esta: batei e abrir-se-vos-á. Eu fico imaginando quando nós estamos em perigo, que vamos à porta de algum vizinho, bater lá na porta, pedindo um socorro, pedindo um favor, um auxílio. Nós temos que insistir em bater na porta ou bater palma no portão, até que a pessoa perceba a nossa presença ali e venha atender a nossa necessidade. Eu vejo que o Senhor nos dá essa ideia de que nós devemos ser insistente na nossa busca. Se nós queremos, precisamos, nós não devemos esmorecer no nosso pedido, na nossa oração. Batei e abrir-se-vos-á. O Senhor está disposto a abrir para nós todo o seu tesouro, como nós lemos em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que o Senhor tem nos ensinado.
Quem bate, abre-se-lhe. Ficar de braços cruzados, esperando que o Senhor vai nos atender, sem fazermos a nossa parte, com certeza o Senhor não nos vai atender. Porque Ele quer ver em nós pessoas dinâmicas, pessoas que busquem, pessoas que pedem, pessoas que batem a sua porta, e Ele vai nos atender, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos dar o que nós precisamos. Então, o primeiro item desta lição que eu tenho observado é esse. Nosso Senhor Jesus nos ensina a orar com insistência ao Senhor, dando ao Senhor conhecimento da nossa necessidade. Embora Ele conheça, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer observar em nós essa necessidade. Domingo passado, na igreja, nós levamos uma palavra e os irmãos que estavam lá presentes vai lembrar do que nós vamos citar. Comentamos o caso de Ana. Ana orou ao Senhor insistentemente para que o Senhor lhe desse um filho. E vocês sabem o resultado. Deus atendeu o pedido daquela mulher amargurada de coração. O Senhor é o mesmo hoje. Assim como Ele atendeu a Ana, Ele também nos atende. Mas nós temos que fazer a nossa parte, como Ana fez a parte dela. O outro personagem que nós vimos na pregação de domingo passado foi o rei Ezequias. O rei que, quando teve notícia de que a sua vida estava por um fio, ou seja, ele estava com uma enfermidade gravíssima, à beira da morte, o que nós observamos é que ele orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua súplica. Ele chorou, tanto ele quanto Ana choraram ao Senhor, e o Senhor os ouviu. E ele pôde ter a sua saúde restaurada. No caso do rei Ezequias, mais 15 anos Deus lhe concedeu que ainda pudesse ser uma bênção aqui nesta terra. Então, meus amados irmãos, não vamos perder esta grande oportunidade de memorizar esta lição. Nós precisamos pedir, precisamos buscar e bater para que o Senhor esteja atento às nossas necessidades. O segundo item do nosso texto da lição é o versículo 12. Jesus ensina-nos como nos relacionar com os outros. Alguns comentam que esta é a clássica regra de ouro que já era conhecida entre os judeus e outros povos da antiguidade, inclusive como resumo da lei. Era citada de maneira proverbial, sobretudo na sua forma negativa, isto é, não façais aos outros aquilo que não quereis que façam a vós. Jesus a proclama na forma positiva como um princípio de ação. Então, se nós queremos algo do nosso próximo, nós devemos estar dispostos a fazer a eles aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos. Então, devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. E esses outros aqui são todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Aqui não está falando de apenas o grupo do qual nós participamos na igreja, mas sejam os nossos vizinhos, sejam os nossos colegas de trabalho, enfim, nós precisamos fazer o bem às pessoas que estão ao nosso redor. Assim como nós gostaríamos de ser tratados, nós devemos tratá-los primeiro. Então, este é o ensino dos ensinos de Moisés. Melhor dizendo, este é o ensinamento
que vem lá dos ensinos de Moisés, a lei e também dos profetas. Meus queridos irmãos, nós estamos com isso terminando esta lição, número 3, agradecidos ao Senhor por nos permitir estudar esse tema da maneira como nós devemos orar ao Senhor e também da maneira como nós devemos tratar com o nosso próximo. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, vamos estudar a lição número 4, que está baseada em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, e tem como título A Pesca Maravilhosa. Que o Senhor possa estar nos abençoando e que possamos estar juntos novamente no próximo domingo. E assim nós estamos encerrando esta lição, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade. Eu gosto sempre de encerrar com uma oração e convido a todos para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo estudo desta lição. Que possamos, Senhor, não só apenas passar esses momentos aqui pensando nesses ensinos, mas levá-los, Senhor, no nosso dia a dia, colocá-los em prática no nosso dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a sermos aqueles crentes no Senhor Jesus, que honre e glorifique o Teu nome. Nós agradecemos, Senhor, portanto, por esta lição que o Senhor nos passa da importância de pedir, da importância de buscar e da importância de bater, para recebermos aquilo que tanto necessitamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, até uma próxima, se o Senhor nos permitir.